Formas completamente novas de raios foram descobertas e são mais de 1000 vezes maiores do que qualquer outro raio já visto. Enquanto os raios comuns permanecem abaixo das nuvens, esses raios gigantes se lançam mais de 80 quilômetros no espaço. Esse raio, que tem uma força 6 vezes maior do que os aviões conseguem suportar, pode ser o verdadeiro assassino em vários desastres aéreos. E pela primeira vez, podemos mostrar a fotografia que motivou a pesquisa secreta da NASA. Será esta a prova de que foi um raio de grande altitude que causou o desastre da nave espacial Columbia? Mega relâmpagos. Todos os dias, a Terra é atingida por 8 milhões de relâmpagos gerados pela força mais poderosa dos céus, o raio. A energia de um raio explode numa fração de segundo, mas seria suficiente para suprir o consumo de uma casa durante 6 meses. A todo momento, 1.800 tempestades atingem o planeta. Cada uma é uma bateria gigante. Dentro de uma tempestade, a água se transforma em granizo. O gelo que cai se transforma em gotículas, gerando eletricidade estática com cargas de mais de 100 milhões de volts. Arcos voltaicos se projetam. Mais de 90% dos raios gerados permanecem dentro das nuvens. Mas numa tempestade altamente carregada, uma cascata elétrica é lançada em direção ao ponto mais alto da Terra. Uma folha, ou até mesmo uma pessoa, pode atrair um raio. A cada ano, no mundo inteiro, 1000 pessoas morrem após serem diretamente atingidas. Um raio tem apenas 3 centímetros de largura, mas sua temperatura é de 33.000 graus Celsius. Ele é mais quente que a superfície do Sol. Este calor expande o ar em volta, que explode na forma de um trovão, o som do raio. O relâmpago viaja na velocidade da luz, mas o trovão numa velocidade bem menor. Quanto mais curto o tempo entre o clarão e o trovão, mais perto está o raio. Poucas descargas de nuvens parta a Terra percorrem mais de 3 quilômetros de distância, e os livros sempre disseram que os raios não poderiam existir acima das nuvens. Até que o meteorologista Walt Lyons armou sua câmara nas planícies do Colorado no dia 6 de julho de 1993. O que ele viu derrubou 200 anos de certeza científica em um instante. Ele filmou em vídeo essas imagens, que mostram raios com 80 quilômetros de altura e 40 quilômetros de largura, acima das nuvens. Sua existência era considerada uma fantasia. Mas agora, a descoberta trazia novas possibilidades sobre a causa da queda de aviões. A descoberta do mega raio começou com pessoas comuns, que viram coisas extraordinárias. Em 1969, Stuart Beecher estava defendendo uma trincheira perto de Saigon, no sul do Vietnã, quando começou uma tempestade. Eu vi um clarão gigantesco que ia do chão até a base da nuvem, iluminando completamente a nuvem e saindo pelo topo dela. Era como uma hélice dupla, absolutamente maravilhosa, que parecia que não terminaria nunca. Mas, é claro, desapareceu. Havia, inclusive, fotografias dos fenômenos. Esta foi tirada no Monte Isa, na Austrália, em 1968. Os cientistas ignoraram os eventos. Skip Vaughn, engenheiro sênior da NASA, encontrou-se com uma testemunha que tinha visto um raio gigante em 1981. Skip era piloto e levou a testemunha a sério. Eu escrevi um artigo para uma revista pedindo que os pilotos me contassem se já haviam visto algum raio estranho ou alguma coisa fora do comum. E os 19 pilotos enviaram cartas contando sobre coisas desse tipo. O piloto Larry Partridge
foi um dos que escreveram a Skit Von, dizendo que havia visto um raio gigante acima das nuvens, subindo e não descendo. E de repente, numa fração de segundo, um raio imenso saiu do alto e desapareceu no espaço. O capitão virou para mim, ele estava pálido e disse: "Você viu aquilo?" E eu respondi: "Vi." Depois ele contou para o engenheiro de voo. O engenheiro disse: "Isso é impossível, raios não podem subir." Um raio apareceu saído do alto da nuvem e seguiu direto num branco muito brilhante, percorrendo uns 3 ou 5 quilômetros. E depois se dividiu em várias ramificações que assumiram diferentes cores do espectro e desapareceu no espaço. Mas a maioria dos pilotos nunca contou a ninguém sobre isso. Eles ficavam relutantes porque tinham receio, já que voavam à noite, que pensassem que eles estavam tendo alucinações e não queriam falar sobre isso. De qualquer maneira, ninguém iria acreditar neles, a não ser que houvesse alguma prova documental, uma fotografia, por exemplo. Os pilotos tiveram que esperar até que aparecessem provas consistentes de que eles não estavam tendo alucinações. O problema é que poucos voam acima das tempestades e os pilotos que voam raramente carregam câmeras. Mas, se o observador está em terra com o céu claro, de um ponto onde possa enxergar uma tempestade à distância, pode ver o fenômeno. Por acaso, em 1989, o físico Franz Winkler, da Universidade de Minnesota, estava testando uma câmera nessas mesmas condições. Ele estava filmando o céu acima de uma tempestade a 200 quilômetros de distância. Havia raios comuns no horizonte, mas, quando o professor Winkler assistiu à fita, viu algo muito diferente. A câmera havia gravado um clarão acima do topo das nuvens, mostrando 2 pilares gêmeos de luz. Aquele era um raio que não deveria existir. Com um tamanho 10 vezes maior que o Monte Everest, o clarão misterioso tornava insignificantes todos os raios documentados até então. A comprovação da existência dos raios gigantes chegou à Agência Espacial Norte-Americana, NASA, num momento péssimo. No dia 26 de março de 1987, a NASA havia lançado um satélite militar de 100 milhões de dólares dentro de nuvens de tempestade. O que aconteceu a seguir colocou a agência espacial diante da força mais poderosa dos céus. Uma câmera rastreou o foguete até que ele desaparecesse nas nuvens. Quando a câmera baixou, houve um relâmpago. Esse foi o raio que passou pelo foguete, atingindo a rampa. Perdemos telemetria. Ainda não sabemos por quê. Nenhum dado de telemetria de nenhuma fonte no hangar AE. Como os computadores de bordo haviam sido queimados pelo raio, o satélite saiu do curso. O controle da missão teve que detonar o foguete antes que ele caísse em áreas povoadas. Inquirida se havia considerado o risco de raios, a NASA foi pega desprevenida. Se um raio atingisse o foguete na decolagem, alguma coisa desse tipo poderia acontecer? Isso acabaria com o sistema elétrico? Muitas coisas poderiam ter acontecido e eu acho que esse não é o momento para especulações. A NASA foi criticada por ignorar o perigo dos raios. Quando um foguete atravessa uma tempestade, passa por campos elétricos muito fortes. E o foguete é longo, metálico e condutor de eletricidade. Mas, além disso, forma-se uma pluma de íons embaixo dele, com uma extensão equivalente a 2 ou 3 vezes o comprimento do foguete. O que quer dizer que, na essência, você tem um fio de arame comprido e um campo forte de talvez 10, 20 ou 30 mil volts por metro numa extensão de 400 metros. Com isso, você consegue gerar o equivalente a 1 milhão de volts. Ocorre uma descarga elétrica no foguete e na pluma e isso atrai o raio. No pior dos casos, o foguete poderia ter explodido. Quando o clarão misterioso foi filmado em 1989, a NASA teve motivos para temer uma nova forma de raio que poderia explodir um foguete acima das nuvens. A agência espacial pediu a Skit Von que encontrasse provas de que o fenômeno era real. Ele procurou clarões semelhantes nos arquivos de tempestades filmadas da órbita da Terra.
Quando examinamos as fitas, recolhemos um total entre 17 e 20 horas de filmagem. A gente tem que verificar cada quadro do filme e identificar o que está gravado na fita, para depois tentar comparar com aquilo que se sabe que deveria estar ali. Em 1992, o trabalho de detetive revelou imagens impressionantes. Elas mostravam que nos limites da Terra haviam colunas brilhantes de mais de 70 quilômetros de extensão, que saíam das nuvens e se projetavam acima do horizonte. A NASA recorreu a um especialista em detectar raios à distância e usou suas habilidades para tornar os lançamentos mais seguros após o desastre de 1987. A equipe de segurança de foguetes compartilhou as preocupações acerca da nova descoberta. Quando ficou claro que existia essa forma desconhecida de raio que não descia, mas subia, a equipe de segurança ficou preocupada e decidiu que precisava investigar aquilo. O observatório de Walt Lyons, em Yucca Ridge, era um lugar perfeito para a caça aos raios. O céu aberto do Colorado permitia que o espaço acima das tempestades fosse visto a 1.000 quilômetros de distância. Em Tornado Alley, a trilha que passa pelos estados onde as pradarias são atingidas pelos piores raios que caem nos Estados Unidos. A NASA deu ao Walt a tarefa de filmar o céu sobre as tempestades para avaliar se os clarões podiam se constituir numa ameaça. Foi instalada uma câmera monitorada por controle remoto no alto de seu observatório. Esta câmera aqui chegou no dia 6 de julho de 1993. Tiramos a câmera da caixa e naquele mesmo dia houve uma grande tempestade no Kansas, a uns 300 quilômetros de distância, que estava iluminando todo o céu. Eu disse, chegou a hora, e então sentei e esperei. Ele ligou a câmera ao vídeo de sua sala de observação. Eram 11 horas da noite e eu estava achando divertido observar os raios com a imagem produzida pelo equipamento. Pensando, é muito interessante, legal. Meia-noite, muito bom. Já passava de 1 hora e não havia nada de extraordinário acontecendo. Walt já estava cansado de monitorar a tempestade quando, de repente, viu clarões que não se comportavam como raios comuns. E ping! Vi alguma coisa na tela. Eu pensei, o que foi isso? 1 minuto depois, outro ping! E eu disse, Deus. Quando o sol apareceu lá pelas 4:30 da manhã, já havíamos visto 250 daqueles pings. Havíamos escolhido a noite certa, estávamos numa localização perfeita e tivemos a clássica sorte de principiante. Em uma noite, Walt Lyons conseguiu provar que o fenômeno era real, mas ele ainda não tinha nome. Um amigo sugeriu que eu chamasse o fenômeno de Sprite, uma palavra que aparece em várias peças de Shakespeare. É um belo nome, eu disse. É perfeito porque é um acontecimento fugaz, efêmero e contraria alguma coisa da física. Um ano após a descoberta de Walt Lyons, uma equipe da Universidade do Alasca se preparou para fotografar os sprites no ar, perto e em cores. O estudante Matt Havener ofereceu-se para a missão. Eles precisavam de alguém para operar as câmeras, filmar em vídeo e decidir por onde voar. Essas coisas. Os voos aconteceriam no dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. Pensamos no risco que corríamos perto dos sprites, porque, como estaríamos dentro dos aviões, nos perguntávamos, será que corremos algum risco? Mas, no geral, os pilotos estavam ainda mais preocupados que nós. Então decidimos confiar no julgamento deles, que eles nos manteriam longe da tempestade o suficiente para não corrermos perigo. Enquanto os fogos de artifício explodiam lá embaixo, a câmera de Matt Havener registrou uma coisa que ninguém havia visto antes. Os sprites eram de cor vermelho, sangue brilhante. Em algumas tempestades, chegamos a ver uns 3 ou 4 sprites por minuto. Mas aquilo foi fantástico. Em uma única noite, os caçadores de raios haviam conseguido centenas de imagens que mostravam a verdadeira cor dos sprites. Eles eram vermelho e azul brilhantes, um sinal de que explosões elétricas estariam agitando os gases da atmosfera. Do observatório terrestre no Colorado, Walt Lyons filmou uma outra peculiaridade. Parecia que os sprites estavam dançando no alto das nuvens. O que estamos vendo aqui é uma descarga elétrica dentro da nuvem. E os sprites ficam dançando, meio que seguindo a descarga.
Mas será que aquilo era apenas um truque de luz? Os raios comuns dão um aviso de sua força através dos trovões. Se os sprites produzissem um som semelhante, ficaria provado que eles eram mais que miragens. O Dr. Alfred Bedard, que foi atrás de trovões dos sprites, havia sido um guardião da segurança mundial durante a Guerra Fria. Se o bloco comunista atacar, nossos radares e observadores darão um alerta. O dispositivo de áudio do Dr. Bedard foi armado perto de Boulder, no Colorado, e poderia registrar frequências não detectáveis por ouvidos humanos chamadas infrassonoras. Até o advento dos satélites, esse era o principal sistema de alerta de risco de testes de bombas atômicas. Ele conseguia detectar sons do outro lado do mundo. Se conseguisse medir frequências infrassonoras dos sprites, mostraria que eles tinham força suficiente para disparar o mesmo espectro de uma bomba atômica. Nós detectamos sons dos sprites. Eles foram detectados aqui em Boulder. O Dr. Bedard consegue ouvir o som subaudível do sprite através de um programa de computador. O som era muito alto e violento, e tudo aqui era subaudível. Mas reproduzindo em alta velocidade, a gente percebe que não quer chegar perto de uma coisa como aquela. Nenhuma bomba atômica comunista escapou ao dispositivo infrassônico do Dr. Bedard. Agora os sprites vermelhos poderiam ser rastreados, inclusive aqueles que acontecem durante o dia. Os sprites poderiam ser ouvidos. Eles precisavam ser examinados mais detalhadamente. O professor Umran Inan, um dos principais físicos da Universidade de Stanford, instigou seus alunos a examinarem coração de fogo do fenômeno. Eu incentivei um dos nossos alunos, dizendo algo como: por que não medimos isso com um telescópio? Nas primeiras imagens dos sprites, o que vimos eram muitas centenas de filamentos que formavam o corpo do sprite. O telescópio do professor Inan provou que os sprites se movimentam para baixo, ao contrário do que se pensava. Um sprite não é um único relâmpago, mas uma multidão de canais de raios entrelaçados. A imagem estava se completando. Para ver o raio gigante, temos que parar o tempo. Porque o sprite é mais rápido do que o piscar de um olho. O sprite é gerado num campo elétrico acima de uma tempestade. A primeira coisa que vemos quando o fenômeno acontece é um disco achatado chamado halo. Ele aparece a uma altura de 85 quilômetros. O campo elétrico tem que ser grande o suficiente para que o halo cresça e se transforme em um sprite. Os fluxos elétricos descem para formar um balão vermelho de energia, do tamanho de uma cadeia de montanhas. Quando a carga desce, o ar mais denso espreme a corrente em filamentos de 30 metros de largura. O sprite cobre uma área de 100 quilômetros quadrados, com fragmentos de raios azuis no alto das nuvens, e depois desaparece. Mas o que puxaria essas grandes correntes do espaço, formando torres de eletricidade imensas? Será que alguma força monstruosa consegue conjurar os sprites debaixo das nuvens? E será que isso poderia ajudar a explicar alguns dos desastres aéreos da era dos jatos? As propagandas glamourosas dos novos jatos ajudaram a perpetuar o mito de que um relâmpago não poderia atingir um avião em voo. A era do jato chegou, voando acima do tempo. Mas os jatos não são imunes ao clima. Os relâmpagos atingem os aviões. Um a cada 1.500 horas de voo, o que dá 1 ou 2 raios por aeronave por ano. Ou seja, não é um evento raro, são acontecimentos comuns. Normalmente, os aviões não são danificados pelos raios, embora eles atinjam com uma força de até 100 milhões de volts durante apenas milésimos de segundo. O revestimento de metal dos aviões permite que a eletricidade passe por ele sem danos, deixando apenas marcas superficiais. Mas aqui é um enigma mortal. Em 30 anos, 483 pessoas morreram em consequência de relâmpagos que causaram 5 grandes desastres.
O desastre que acabou com o mito de que os jatos eram seguros contra raios aconteceu em 1963. Existe uma gravação do momento em que aconteceu. Houve um acidente de avião na 59. Todas as ambulâncias para o local na Delancey, a leste da Elkton 986. O serviço de emergência registrou as consequências da queda do voo 214 da Pan Am. Em 1963, quando pousava na Filadélfia, o avião atravessou numa tempestade, caindo numa plantação de milho e matando as 81 pessoas que estavam a bordo. O inquérito oficial apurou que a culpa do acidente foi a explosão de um tanque de combustível, mas um ataque maciço de relâmpagos destruiu parte de uma asa, queimando e atravessando os rebites. Se os aviões são seguros contra os relâmpagos, o que causou a queda do voo 214? Estamos em Elkton, no estado de Maryland. Este foi o local de um desastre de avião na época em que meu pai era piloto. O voo 214 da Pan American, do dia 8 de dezembro de 1963. E eu estou aqui para falar com as pessoas que testemunharam o evento para descobrir exatamente o que aconteceu. Particularmente porque há novos indícios de que há certos tipos de relâmpagos que podem ser muito mais fortes do que os cientistas acreditavam. Senhores, podem me descrever o que viram na noite de 8 de dezembro de 1963? Bom, eu e o meu amigo Ray Krause aqui tínhamos acabado de deixar nossas esposas na igreja para o ensaio do coral. Estávamos na Avenida Delaware, umas 2 quadras daqui, em direção ao centro. E houve um clarão de relâmpago e o céu todo ficou claro. Ficou parecendo que era dia. E pareceu que aquilo foi direto para cima do avião. Depois ouvimos o estouro. Era uma linha comercial e havia mais de 100 pessoas lá dentro. Sabemos que ninguém sobreviveu. Desde 1773, os cientistas sabem que raios são formados pela eletricidade. E descobriu-se que eles podiam acontecer de 2 formas, ou repelindo ou atraindo, com carga negativa ou positiva. Na década de 70, os meteorologistas só conheciam um tipo de raio com carga negativa. Com o advento do detector de relâmpagos, que trabalha em outros sistemas para verificar o que realmente acontece na descarga de um raio, descobrimos que uma quantidade deles trabalha de forma reversa. Quando chegavam ao chão, a carga deles se tornava positiva e esses relâmpagos ficaram conhecidos como positivos. Não percebemos que havia diferenças ainda maiores. Eles não atingem numa fração de 10 milésimos de segundo e sim queimam por centenas e centenas de milésimos de segundo, o que é uma eternidade quando se recebe 50.000 quiloamperes. O relâmpago positivo pode explicar o enigma. O desastre de Elkton aconteceu no inverno, uma época em que não há muitos relâmpagos no nordeste dos Estados Unidos. Mas quando acontecem, eles tendem a ser positivos. Há uma grande quantidade de raios nas tempestades de neve intensas e quase sempre positivos, e são muito fortes. O voo 214 foi engolido por esse tipo de tempestade que contém relâmpagos positivos. Um raio positivo consegue lançar a corrente várias vezes e queimar muito mais longe do que um raio comum. O ataque de um relâmpago positivo poderia explicar o destino do voo 214. Mas até que um investigador de desastres aéreos visse seu amigo explodir no céu, a verdadeira força dessa nova forma de relâmpago positivo permaneceria um mistério. Em 1993, o mundo dos meteorologistas foi atingido pela descoberta de uma forma de raio gigante acima das nuvens. Mas só recentemente foi descoberto outro tipo de superrelâmpago abaixo das nuvens, chamado relâmpago positivo. Talvez o papel do relâmpago positivo em acidentes aéreos nunca fosse reconhecido se o investigador de desastres de aviões, Peter Claydon, não visse seu amigo ser atingido por um raio. O drama começou no Clube de Planadores de Londres. O dia parecia razoável. De manhã estava um pouco nublado, mas depois clareou e o dia ficou ensolarado. Era abril e parecia um dia bom para voar.
Levamos o planador para o hangar e depois fomos para a pista de decolagem. Eu não sabia que o Peter estava voando naquele dia porque havia muita gente voando também. Eu não liguei muito para a nuvem preta que se aproximava. Toda essa parte do céu ficou preta, extremamente preta. E foi cobrindo todo o espaço aéreo. Foi quando o problema aconteceu. Eu tinha aterrissado e estacionado, mas estava de olho no céu, como os pilotos normalmente fazem. E, de repente, vi um risco de luz cruzando o céu na diagonal. A força da explosão estourou meus 2 tímpanos. Eu vi um planador com o nariz para baixo, caindo, descendo e girando. Lembro que as minhas roupas sacudiam violentamente. Me lembro de ter puxado a corda de emergência e depois de ficar cercado, como se fossem folhas de outono, com todos os pedaços do avião se espatifando no chão. Peter Claydon percebeu que se o planador tivesse sido atingido, ele teria morrido, pois não usava paraquedas. O desastre foi um mistério. Planadores já haviam sido atingidos por raios e os pilotos sobrevivido. Peter Claydon quis saber por que aquele relâmpago havia sido tão devastador. Achei que poderia ser uma boa oportunidade para estudar os relâmpagos. E discutimos de quais maneiras poderíamos quantificar o nível de energia em testes de laboratório. O laboratório conseguia simular um raio comum, mas o estrago feito ao planador havia sido muito fora do comum. Isto daqui veio do planador que foi atingido, mas que não derreteu. O que dá para ver são simplesmente as forças magnéticas que esmagaram o cano e é um indicativo de que o impacto que derrubou o planador foi muito forte. Para simular o impacto do raio, usamos um gerador de impulso que gera mais de 1 milhão de volts. O laboratório descobriu que seu equipamento era fraco demais para reproduzir uma força tão grande quanto a que destruiu o planador. A descoberta teve implicações sinistras. Juntando todas essas informações, a equipe do laboratório concluiu que o impacto foi 6 vezes mais forte do que o planador foi projetado para aguentar. 6 vezes. Embora pareça um raio comum, o relâmpago positivo pode continuar queimando por um tempo 10 vezes maior e desencadear um impacto com uma força 6 vezes maior do que o raio comum. O relâmpago assassino viajava com um cúmplice ainda maior. Conseguimos tirar fotografias dos sprites acima das nuvens enquanto mapeávamos os relâmpagos que estavam dentro da tempestade. Nunca havíamos conseguido fazer isso antes. Voltamos e pegamos os dados e verificamos que havia um relâmpago positivo para cada sprite. Relâmpagos positivos e sprites eram então forças contínuas que iam desde as fronteiras do espaço até a área onde os aviões comuns voam. Os esquemas de segurança para as companhias aéreas foram implantados antes da descoberta dos sprites. Os aviões do mundo voam com um equipamento que aguenta apenas 1/6 da grande força infligida pelo relâmpago positivo disparado abaixo dos sprites. Estamos verificando que há toda uma subclasse de relâmpagos de carga positiva que chega ao chão com talvez 10 vezes mais corrente do que os livros antigos diziam. Há uma possível saída. Agora podemos usar o sprite como um canário de mineiro, porque o sprite significa que há uma descarga excepcional de relâmpagos na nuvem abaixo. Os sprites podem ser usados como sinais de alerta para relâmpagos positivos. Os relâmpagos positivos são mortais e os sprites acima deles atingem uma área 1000 vezes maior. Será que eles podem atingir foguetes? Para descobrir, a NASA financiou a primeira caça a sprites em 1993. Em 1996, Walt Lyons relatou à NASA os riscos dos sprites. Ele concluiu que, como são grandes, sua energia acaba se espalhando, o que provavelmente impede que eles sejam fatais. Mas disse também que não havia conhecimento para afirmar que eles eram inofensivos.
Concluímos que provavelmente o espaço aéreo não era ameaçado pelos Sprites. Mas eu acho que não me candidataria a ser o primeiro astronauta a atravessar um. Nós simplesmente não sabíamos. O que acontece é que se você tiver cerca de 100 pousos no aeroporto Kennedy ou no centro-oeste americano durante o verão, você tem uma chance em 100 de ser envolvido num Sprite. 3, 2, 1, lançar. A NASA arriscou em seu 107º lançamento em janeiro de 2003. Não foi colocada nenhuma blindagem especial contra as novas formas de relâmpagos, mas a missão do lançamento era caçar raios gigantes entre 200 outros experimentos científicos. A caça ao Sprite foi inspirada por Yoav Yair, o principal pesquisador de relâmpagos em Israel. Eu tive a ideia de pesquisarmos os Sprites no espaço, na parte noturna da órbita. O trabalho anterior consiste em procurar Sprites no espaço. Tínhamos um instrumento superior a bordo e acreditávamos que dava para fazer um bom trabalho caçando os Sprites. Ilan Ramon, amigo de Yoav, foi o primeiro astronauta de Israel a filmar esses relâmpagos no espaço. Para os cientistas, era um fenômeno novo e eles queriam descobrir o que era exatamente aquilo. E a nossa câmera é a melhor maneira de monitorar e tentar pegar esses Sprites no espaço. A tripulação da aeronave perseguiu relâmpagos gigantes em 42 órbitas noturnas. A equipe reuniu horas de filmagem de tempestades gigantes, como esta. Eles seguiram os relâmpagos que iluminavam as nuvens por baixo para descobrirem a área onde os Sprites poderiam explodir acima das nuvens em direção ao espaço. Houston, estamos rastreando grandes tempestades novamente. O vídeo das primeiras tempestades foi enviado de volta para o controle da missão. As fitas finais ficaram a bordo para serem entregues a Yoav diretamente. Mas a entrega das fitas da mais ambiciosa caça aos relâmpagos não aconteceu. No final do seu 16º dia de missão, a nave espacial Columbia estava voltando para a atmosfera terrestre, acima do litoral da Califórnia. A bordo estavam os filmes das tempestades feitos no espaço, que poderiam ajudar os cientistas a entender os relâmpagos gigantes. Na manhã do dia 1º de fevereiro, esperávamos a reentrada da nave, observando pela tela grande, esperando. Um membro da equipe filmou os últimos momentos do cockpit. O ar superaquecido podia ser visto movimentando-se pela claraboia, quando a nave estava na atmosfera a 43 mil quilômetros por hora. Ficar lá fora agora não é uma boa ideia. As câmeras dentro do controle da missão em Houston registraram as últimas comunicações. Está tudo bem, controles, níveis, está tudo normal, certo? De repente, a transmissão da nave foi cortada abruptamente. As mensagens de rádio eram respondidas só por estática. O controle da missão não sabia que os operadores de câmera lá fora já estavam filmando os escombros da nave caindo no chão. Columbia, Houston checando comunicação em UHF. Está fora, mas acredito que deve ser instrumentação. Ok? Atenção. Atenção. Você disse para trancar as portas. Quando ouvimos que a queda havia começado na costa oeste, fomos checar o tempo lá e é claro que a ocorrência de Sprites passa pela cabeça. Um choque ainda maior para os caçadores de relâmpagos veio de São Francisco. Uma outra pessoa havia fotografado a descida da nave. E descobrimos que havia uma foto que associava o fato com um relâmpago. Quando ficou sabendo do acidente, o astrônomo amador Dr. Peter Goldie já estava preocupado por causa de uma anomalia em uma das fotos da reentrada da nave na atmosfera. Quando eu vi a foto e a televisão sugeriu que havia alguma coisa errada,
Eu fiquei todo arrepiado. A foto que havia chocado Gold mostrava a linha brilhante que a Columbia deixava com um lapso de tempo de 8 segundos. A reentrada da nave foi acompanhada por uma luz roxa em zigue-zague. Eu não sabia o que era, mas pela aparência poderia ser um raio. O aparente relâmpago aconteceu 2 segundos antes de um brilho repentino assinalar que a nave estava se partindo. A nave explodiu 6 minutos depois. Um jornal conseguiu a foto e o potencial assassino do mega relâmpago virou notícia de primeira página. O acidente aconteceu no sábado e no domingo já havia um artigo no jornal falando sobre a fotografia tirada em Marin. E poucos dias depois, na quarta-feira, conversamos mais sobre aquela foto. Acho que a chamamos de foto impressionante do homem de São Francisco. O jornal havia visto a foto, mas estava proibido de publicá-la. A NASA havia enviado um agente para recolher a imagem e a câmera. Os caçadores de relâmpagos se tornaram detetives, querendo encontrar um sprite assassino. Havia uma fotografia e uma grande preocupação, pois durante a reentrada a aeronave passou pelas altitudes onde ocorrem os sprites e outros fenômenos elétricos. Para cobrir todas as possibilidades, a NASA queria assegurar que qualquer indício de atividade elétrica fosse completamente considerado. Mas os últimos registros da caça aos relâmpagos gigantes da Colômbia havia se perdido no acidente. Socorristas procuraram entre os escombros. Levou 2 semanas para que as fitas fossem encontradas. Elas foram levadas para Israel, onde os caçadores de relâmpagos estavam tentando aceitar a morte de Ilan Ramon, o israelense que havia sido enviado para fotografar os relâmpagos. A herança da equipe foi seu trabalho científico. Cada vez que nos encontrávamos, falávamos sobre a memória da missão, de coisas pessoais. Até agora, só assistimos 1 hora de fita e encontramos pelo menos 15 eventos confirmados que temos certeza de que são ou imagens de sprites ou de alguma coisa que ainda não conhecemos. Entre as primeiras imagens da Colômbia que vieram a público, havia a entrada de um meteoro, que aparentemente estava atraindo um relâmpago gigante. Seria possível que a nave houvesse se comportado como um meteoro e que sua reentrada houvesse tornado a Colômbia um ponto de atração de um relâmpago gigante? A NASA considerou essa terrível possibilidade em segredo. Enquanto isso, foi passado ao público que o acidente havia acontecido por um defeito na asa e má administração da nave. Agora, o primeiro motivo foi a espuma que saiu e atingiu o carbono reforçado. O segundo foi a perda do contato da NASA com o sistema de verificações e balanços. A investigação da NASA sobre um possível ataque de relâmpago não foi tornada pública. O motivo? O medo havia se transformado em constrangimento e depois em alívio. Os especialistas que examinaram a foto de São Francisco concluíram que era provável que a imagem do relâmpago havia sido causada pelo balanço da câmera. A nossa conclusão foi que não havia nenhum indício de atividade elétrica na altitude em que a nave havia entrado naquela região da Terra. Havia uma imagem feita por uma câmera cujo efeito mais parecia ser daquela câmera em particular. A hipótese de um relâmpago gigante foi descartada. Mas o homem que trabalhara na escuta de testes de bombas atômicas para os Estados Unidos havia ouvido alguma coisa bem real no caminho da nave durante sua reentrada. O Dr. Alfred Bedard foi o primeiro a confirmar um trovão de Sprite. Seu equipamento infrassônico estava ligado quando a nave caiu. Eu estava assistindo televisão com minha esposa e estávamos vendo a reentrada quando de repente ficou claro que havia alguma coisa anormal ali. E depois ficou evidente que havia sido uma verdadeira tragédia. Naquele momento sabíamos que já havíamos detectado reentradas antes e verificamos os dados anteriores para termos certeza de que havia alguma coisa estranha. E foi o que pareceu. Os detectores haviam registrado um som sinistro antes da queda da nave.
Vou reproduzir o som. Aqui há 1 hora de dados em tempo real. Isso foi comprimido em 9 segundos. Então, conseguimos ouvir o infrassom, que eu chamo de infraáudio, porque está comprimido em áudio. O que você está ouvindo são lampejos de energia antes e... É bem aqui. E depois o ruído surdo. O sinal mostrava que houve uma explosão de energia antes que a nave se desintegrasse, como se fosse um som de tiro à distância. Estava claro que havia outras forças envolvidas. As características geofísicas mostravam um tipo de evento que, pelo tamanho, eram similares a sinais que já haviam sido associados no passado com grandes terremotos. Os detectores de bombas haviam medido um evento fortíssimo, similar a um terremoto no céu. E foi calculado que seu epicentro estava na trajetória da nave espacial atingida. Mais provavelmente em algum lugar por aqui, talvez em São Francisco, talvez um pouco mais ao sul. Haveria a possibilidade da Colômbia ter provocado algum fenômeno desconhecido com força suficiente para desencadear um som de terremoto? Quando os pesquisadores do Alasca da NASA voaram sobre as tempestades com uma câmera especial em cores no ano de 1994, ficaram chocados em descobrir um tipo de relâmpago mais agressivo, que ninguém nunca havia visto antes. Foi impressionante. Foi uma tempestade sobre o Arkansas. E antes de tudo, a tempestade estava continuamente iluminada. Havia muitos relâmpagos acontecendo lá embaixo e os jatos disparando, creio que 1 a cada 10 segundos, nos momentos de pico. Então você via todos aqueles fachos de luz e relâmpagos descendo. Foi impressionante. Aquilo foi diferente de qualquer outra tempestade que já vi na minha vida. Mesmo a 150 quilômetros de distância, o jato azul iluminado aqui pode ser visto queimando a partir do alto da nuvem. Ele se projeta até 15 quilômetros para cima, 5 vezes mais que a média dos relâmpagos. Além da filmagem do Alasca, sabemos pouco sobre a força e o local onde esse fenômeno ocorre. Eu me lembro da primeira vez que vi a fita e fiquei absolutamente atordoado. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo, porque ninguém poderia prever aquilo. Foi absolutamente chocante. Mas um choque maior ainda estava por vir. Poucos meses antes da queda da nave, foi filmada uma série de raios azuis maiores do que qualquer coisa registrada anteriormente. Primeiro, caçadores de relâmpago de Porto Rico filmaram o tipo mais forte de relâmpago já registrado. Depois, no litoral de Taiwan, pesquisadores filmaram essas torres de raios jorrando a uma altura de 80 quilômetros no espaço, no alto de uma tempestade distante. Eles conseguiram uma coluna enorme de luz que ia do alto da nuvem a caminho da ionosfera. Eles conseguiram ver isso a olho nu. A cor era de um azul berrante. Aquilo parecia mais do que os raios azuis que havíamos visto em 1994. Parecia um fenômeno completamente novo, ou um tipo inacreditavelmente energético do antigo raio azul. Ainda não sabemos o que é aquilo. Apenas 5 raios azuis gigantes foram filmados. Seu potencial mortal continua desconhecido. Há uma quantidade inacreditável de tipos diferentes. Um zoológico. Pode haver outros tipos de descargas e emissões na atmosfera superior. Os caçadores de relâmpagos só chegaram até aí quando foi confirmado que as primeiras imagens de mega-raios não eram lendas. Quanto mais fundo fomos nos domínios dos mega-raios, mais encontraremos fenômenos ainda não descobertos.